Gerencie projetos BIM. Treinamento 100% colaborativo. Projetos reais e internacionais. Master Internacional em BIM Management. Inscreva-se agora. Olá, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Masterclass da Ziggurat. Hoje nós trazemos uma palestrante especial que vai nos falar sobre a ISO 19650 e OpenBIM na prática. Então, será uma sessão muito dinâmica, muito rápida, que vai realmente mostrar algumas ferramentas. A gente vai falar do Plannerly, especificamente, para vocês entenderem um pouco na prática a ISO 19650. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta e trabalho aqui na Ziggurat como Relações Institucionais e Program Owner. E para quem ainda não conhece muito bem a Ziggurat, nós somos um instituto de formação, de especialização online, com mais de 20 anos de experiência no mercado. E nossas formações, elas estão voltadas para o setor AECO, sempre com base na inovação, novas tecnologias. Temos Masters em BIM, em gestão, em IA e muitos outros. Nós temos um corpo docente internacional que é ativo no mercado, então eles trazem uma visão muito prática, né, para a sala de aula, e os nossos alunos, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, são mais de 120 nacionalidades, e é isso. E toda Masterclass, se você está aqui conectado pela primeira vez, nossas Masterclasses, elas estão sempre associadas a um programa da Ziggurat. Então, hoje, essa Masterclass é um oferecimento do Master Internacional em BIM Management, e por isso eu gostaria de convidar o meu colega, o Eduardo Pinheiro, que ele vai dar um highlight do programa para vocês. Edu, seja bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos e todas. Então, sobre o Master Internacional em BIM Management, nós fazemos 2 edições no ano. Nós estamos agora encerrando a edição de novembro de 2025. Ainda temos algumas vagas que podemos matricular os alunos que querem entrar nesta edição. A próxima edição seria para o mês de maio de 2026, tá? E nesse nosso Master a gente vai abordar todo o ciclo de vida da edificação em um projeto, passando pela gestão, o BIM para projeto, gestão de BIM para construção e a parte de gerenciamento, que seria o pós-obra, até a implementação, tá? É uma formação 100% online, síncrona, com aulas na semana, ao vivo, tá? E para quem quer mais informações, é só escanear esse QR Code. Estamos aqui à disposição para esclarecer as dúvidas e vai ser um prazer tê-los como aluno Ziggurat. Muito obrigado, uma boa tarde e uma excelente Masterclass a todos. Obrigada, Edu. Eu vou passar para a nossa Masterclass. Já gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje, a Alina Hilgenberg. Ela é arquiteta e ela é BIM consultora BIM na Linsen. Ela está falando hoje de Portugal. Boa tarde, Aline, seja Boa bem-vinda. tarde. Obrigada, Renata, pelo convite. Deixa eu já compartilhar minha tela, só um segundo. Então, boa tarde a todos. Como a Renata já me apresentou, me chamo Aline, eu sou arquiteta e urbanista também. Hoje eu trabalho como consultora BIM na Linsen Consulting, aqui em Portugal. Tenho mestrado em BIM também. E antes de vir para cá, para a Linsen, eu trabalhava também com BIM no Brasil, mas na parte ali de implantação e implementação nas empresas. Então, só para dar um contexto aqui, a pauta da nossa Masterclass de hoje, eu vou começar falando um pouquinho do contexto da nossa indústria, da parte ali o que faz a nossa indústria ser tão diferente das demais. Vou entrar, então, na estrutura e os conceitos chaves da ISO. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos do OpenBIM também, como que isso tudo se casa e como que a gente consegue trabalhar em um fluxo de acordo com a ISO e OpenBIM. Então, como eu mencionei, só para dar um contexto aqui sobre a nossa indústria, né?
ela, ao contrário das indústrias mais padronizadas, o nosso setor é muito complexo e dinâmico. Cada empreendimento é único, então a gente tem sempre novos desafios em cada novo projeto, né? E para conseguir lidar com toda essa complexidade, com todos os participantes de um projeto, e no fim do dia com um volume tão grande de informações, não é? Nós precisamos ter, então, clareza sobre os processos e rastreabilidade. Então, quem é responsável pelo quê e ter registrado ao longo do projeto o que foi feito, como foi feito e por quem. Isso pode parecer simples falando assim, mas é um desafio gigante, principalmente quando a gente considera aí os prazos apertados, as margens muito baixas, uma falta de colaboração, às vezes, em alguns projetos, entre tantos outros fatores que podem dificultar aí a fluidez do processo. E aí, quando a gente pensa no porquê, né? Porque nada disso que eu falei é novo, são desafios que a indústria enfrenta há muito tempo. Então, por que é tão difícil resolver isso? A gente tem um dos principais fatores, né? É mesmo o grande volume de informação dos projetos, como eu falei, muito da qual aparece de maneira desestruturada e acaba que grande parte disso nem sequer é utilizado. Então, além disso ser uma questão por si só, porque gerar informações requer recursos, ainda gera uma poluição ali que torna muito mais difícil encontrar e trabalhar sobre a informação que de fato é utilizada. E aí, quando a gente olha para os processos tradicionais, né, de trabalho da nossa indústria, quando a gente para analisar de maneira crítica esses processos, a gente pode perceber que muito dessa poluição da informação vem de uma falta de clareza sobre os requisitos, o que a gente realmente precisa de informação. Para definir, né, esses requisitos de informação nos métodos tradicionais ali, a gente ainda usa muito Excel, por exemplo, que é uma ferramenta que sim é muito útil, permite chegar a um nível de detalhe muito precioso, mas não é lá muito colaborativa. Então, o que tende a acontecer é que a gente acaba tendo ali muitas planilhas que são muito complexas, é difícil gerir isso tudo, fazer a gestão disso tudo. Depois, para comunicar também, né, as informações importantes. Muita coisa ainda é tratada por e-mails que se perdem, decisões tomadas via telefone, nem sempre fica registrado, ou seja, muita da comunicação pode se perder no processo, isso inevitavelmente traduz em desperdício. E além disso, muitas vezes as pessoas entregam a informação, compartilham a informação, sem ter muita clareza de como que ela realmente vai ser utilizada na prática. Depois, finalmente, para documentar, né, fazer essa documentação ao longo do processo, a gente usa muitas vezes o Word, às vezes o próprio Excel, que são ferramentas que, enfim, a gente vem usando há muito tempo, funciona, mas, de novo, não é exatamente muito pensado para o nosso contexto na construção civil. Opa. Depois, quando a gente chega na parte ali dos modelos, a gente se encanta, né, porque tem muita informação. Eu clico numa porta, eu tenho toda a informação dela, mas muitas vezes a gente não chega a realmente utilizar tudo aquilo que está no modelo. Então, o que isso tudo tem a ver com a ISO? Tem a ver que a ISO é o padrão internacional que orienta justamente como definir, como gerir, desculpa, todo esse volume e complexidade de informação que a gente tem que lidar num projeto. Então, ela trata justamente sobre como definir quais são as informações necessárias, como fazer a gestão da informação produzida e, não menos importante, como trocar a informação, ou seja, como compartilhar a informação com quem vai utilizá-la. Num primeiro momento, né, quando você fala em implementar isso, as pessoas às vezes pensam que ela só serve para grandes projetos, para coisas muito complexas, ou então é só para obra pública. É muito complexa de entender e principalmente de colocar em prática, vai ser muito caro para eu implementar, porque, enfim, adaptar processos requer recursos. E aí eu queria começar já justamente com um trecho da própria ISO que responde a todas essas questões. Então, ele diz: é recomendado que os conceitos e fundamentos incluídos neste documento sejam aplicados de forma proporcional e adequada à escala e complexidade do ativo ou empreendimento. Ou seja, tudo que eu vou explicar aqui, né, sobre a ISO, em termos gerais, o que a ISO traz, mas é sempre importante, quando a gente vai implementar isso, dar um passinho para trás e analisar, entender o que faz sentido em cada contexto específico, em cada projeto específico, né? Até que ponto faz sentido a cada aspecto da ISO no meu projeto.
Aqui eu trago, então, os 3 principais pontos da ISO. Ela vai tratar, como eu mencionei, da gestão da informação, e para isso ela vai estabelecer processos e terminologias comuns, ou seja, para fazer a gestão daquele volume e complexidade de informação que eu mencionei, a gestão disso, né, se faz viável através da padronização dos processos e da padronização também da linguagem entre os participantes de um projeto. Depois, ela vai definir também as funções e responsabilidades específicas para a gestão da informação. E aí isso inclui designação de gestores da informação e a definição de protocolos claros, de comunicação. Então, não só quem que vai partilhar as informações, mas como. E ela vai considerar, então, todo o ciclo de vida do ativo construído, desde a concepção até a demolição. E aí, quando eu falo aqui de gestão da informação, não é ali só durante o desenvolvimento do projeto, é desde lá do início, quando a gente está falando em contrato, enfim, essa gestão da informação vem desde lá do início. Isso já vai ficar um pouquinho mais claro, eu vou mostrar um mapa de processo. Então, com isso, a ISO transforma práticas comuns em guias oficiais, facilita, então, que a troca de informações dentro de um projeto seja organizada, seja clara, seja segura, e consegue viabilizar, então, no fim do dia, a colaboração eficaz entre os participantes de um projeto. A gente está falando aqui, né, o tempo todo sobre colaboração, num contexto muito dinâmico, muito complexo. Então, para que a gente tenha uma colaboração eficaz, isso requer um nível elevado de padronização dos processos. Eu trago aqui, então, alguns conceitos chaves da ISO. A gente começa pelas funções de gestão da informação. Depois ela vai tratar também de quais são os requisitos de informação em diferentes níveis dentro de uma hierarquia. Ela vai falar de aptidão e capacidade, ou seja, entender como que as equipes envolvidas conseguem atender ao que é esperado, aos requisitos. Vai tratar também, claro, dos processos de gestão, de colaboração, trata sobre a segurança da informação, rastreamento, ou seja, clareza, responsabilidades e evidências. Aqui, então, eu trouxe esse mapa de processos que foi disponibilizado pela equipe do Plannerly. E ele mostra, numa visão geral, aí, quais são as etapas descritas na ISO e aonde cada função, cada requisito e cada processo entra. Então, no fluxo ideal aqui da ISO, lembrando, né, de uma maneira macro, lá no início do projeto, a entidade contratante, ou seja, o cliente, designa um gestor de informação, essa empresa vai entender junto ao cliente quais são os requisitos em diferentes escalas para atender aos seus objetivos. A partir disso, são desenhados os requisitos de trocas de informação. Tudo isso ali faz parte de um processo de licitação, concorrência, concurso, dependendo da forma, né, de contratação do projeto. E aí, em resposta, as equipes ou as empresas que querem participar daquele processo vão elaborar uma resposta, onde elas vão dizer como que elas conseguem atender aqueles requisitos do cliente. Depois, uma vez que estão selecionadas as empresas que vão realmente fazer parte daquele processo, é necessário ter um alinhamento entre o cliente e todos os participantes sobre como que as coisas vão realmente acontecer, então quais vão ser os protocolos de comunicação, por exemplo. E aí, a partir do momento que você tem isso alinhado, um contrato, você faz uma mobilização das equipes que vão produzir a informação, ou seja, aí é realmente o desenvolvimento do projeto, efetivamente, né? Depois, nas etapas de entrega, os projetos são, então, verificados de acordo com os requisitos definidos. E aí, claro, podem haver várias etapas de entrega, enfim. No encerramento, a ideia que a própria ISO traz é que se faça uma análise aí das lições aprendidas para se estabelecer um processo de melhoria contínua. Pronto, voltando então no começo desse processo, né? Vamos voltar lá na parte de definir as informações. Então, como que a gente faz para definir os requisitos de informação de um projeto?
Então, lembra que eu falei que são definidos os requisitos em diferentes níveis da hierarquia. Então, a gente tem essa imagem da própria ISO, parte 1, que mostra ali a relação entre essas diferentes hierarquias. Então, a gente começa aqui com o OIR, né? Os requisitos de informação organizacional. Ele trata ali, ele é mais estratégico, mais macro, se refere ali às tomadas de decisão de alto nível. Depois, a gente tem o PIR, os requisitos de informação do projeto. Então, ainda é estratégico, mas ele vai tratar da contratação e desenvolvimento de um projeto específico da organização. Depois, a gente tem aqui o AIR, são os requisitos de informação do ativo. Então, ele trata sobre quais são as informações necessárias para que eu faça ali a manutenção e operação do ativo, se for o caso. Depois, eu pulei um aqui que eu já vou voltar nele, mas no final aqui a gente tem como entregáveis dois tipos, digamos assim, o AIM e o PIM. Então, o PIM é o modelo de informação do projeto, que ele é um conjunto ali de informações e registros referentes ao projeto, um pacote de entrega, e o AIM é o modelo de informação do ativo, então ele é o conjunto de informações e registros que se referem, então, à fase ali, à gestão do ativo, fase de manutenção e operação. O que eu deixei por último, de propósito, foi o EIR, os requisitos de troca de informação. Então, esse é o documento... Desculpa. Esse é o documento que vai dizer, com base nos objetivos do cliente, em termos de organização e de um projeto específico, quais são as informações necessárias, para que elas são necessárias, quem que vai produzir e compartilhar essas informações, seja quem é responsável, e quando que eu preciso dessa informação, ou seja, em qual etapa do meu processo eu vou precisar dessa informação. Então, o EIR é o documento que o cliente diz, eu preciso dessa informação, porque eu vou usá-la para esse objetivo, nessa etapa do processo, e quem vai ficar responsável é a equipe X. É a arquitetura, ou enfim, determinada equipe. Depois, com base, então, no EIR, nesse requisito de trocas de informações, é elaborado o plano de execução BIM, ou BEP. Acho que algumas pessoas também chamam de PEB, mas é mais comum BEP. E aí, esse é o documento que vai, então, explanar em detalhes qual que é a abordagem proposta para gerir a informação e traz também ali como que as equipes estão preparadas para isso. Eu lembro que eu falei que é feito lá um alinhamento entre o cliente e os participantes envolvidos para determinar como que as coisas vão, de fato, ser feitas naquele projeto. Então, a gente pode ter dois tipos de BEP. Então, o BEP para contrato é quando a gente tem lá as equipes elaborando uma resposta à licitação, trazendo uma proposta de como elas vão atender os requisitos, e o que a gente chama de pós-contrato é realmente o BEP final ali, depois que já se tem esse alinhamento com as empresas que vão efetivamente participar do processo. Então, esse documento ele vai detalhar os usos BIM, baseados sempre nos objetivos do cliente, os requisitos de informação para eu atender esses usos BIM, as responsabilidades, como que vão ser os processos de comunicação entre as partes e, obviamente, não menos importante, como que vão ser feitas também as trocas de informação, ou seja, como que as coisas vão ser entregues e recebidas. Depois, a gente entra aqui, então, num conceito importantíssimo da ISO, que é o nível de informação necessário, ou Level of Information Need. Esse conceito, ele trata, então, da qualidade, quantidade e granularidade da informação. Então, ele já fala num nível mais detalhado, qual é o elemento que eu tenho que ter modelado, a que nível, quais informações que eu preciso ter atreladas e em qual etapa do projeto. Aqui pode entrar, né, o famoso LOD, que muita gente já conhece. Mas o LOD é só uma das métricas que pode ser utilizada para definir o nível de informação necessário. Então, a própria ISO diz, duas métricas complementares, mais independentes, podem definir o conteúdo geométrico e alfanumérico em termos de qualidade, quantidade e granularidade. E aí isso já vai ficar um pouquinho mais claro, eu vou mostrar um esquema aqui, mas antes disso, uma coisa super importante sobre esse conceito é que a gente está falando aqui de qual que é o mínimo de informação que eu preciso para atender aos requisitos do cliente, aos objetivos do cliente. Então, a ideia aqui, obviamente,
Não é produzir e entregar informação a menos, mas também não desperdiçar recursos e gerar poluição de dados ao entregar e produzir muita informação a mais. Então, esse framework, essa estrutura, esclarece um pouco como que é isso, né? Como que é esse nível de informação necessária. Então, com base lá nos pré-requisitos, lembra do EIR, qual informação eu preciso, para quê, quando, para quem. Com base nisso, a gente define qual vai ser a informação geométrica e não geométrica que eu preciso no modelo. Ou seja, por exemplo, eu preciso que numa etapa de anteprojeto, falando de arquitetura, que eu preciso que as portas tenham uma geometria genérica com uma aparência simbólica, só um exemplo. Aqui, em muitos casos, entra o LOD como métrica para definir isso, por exemplo. E aí, além disso, eu preciso também, ainda no anteprojeto, que tenha algumas informações alfanuméricas. Ou seja, preciso das dimensões de largura e altura, preciso do material, tipo de puxador, resistência contra o fogo, enfim. Então, esse nível necessário de informação, ele é atrelado ao BEP, ele é um anexo ali do BEP, que complementa e detalha você que existe informação dentro do modelo, digamos. Então, vejam que até agora né, o objetivo da ISO em tudo isso que eu falei é basicamente deixar muito claro o que eu preciso, em que nível de desenvolvimento, feito por quem, entregue como e para que uso. Esclarecer os protocolos. Pronto, na teoria é muito legal, eu quero mostrar agora um pouquinho na prática como que uma das formas, né, que a gente consegue colocar isso em prática. Dá para fazer com Word, Excel, etc. Eu já fiz muito, mas aqui esse exemplo é uma forma mais colaborativa e pensada especificamente aí para o nosso contexto. Então, eu tenho aqui o Plannerly, é uma ferramenta que a gente usa aqui no escritório e vai me permitir mostrar algumas coisas que eu falei aqui da ISO na prática. Então aqui eu tenho o Plannerly. Primeiro, eu tenho aqui, antes de mais nada, a página de configuração do meu projeto. Aqui eu consigo definir algumas configurações, informações do projeto, alguns padrões já que eu vou utilizar de acordo com a ISO. E eu tenho aqui à minha esquerda 3 módulos. Então, o primeiro deles é o Docs. Aqui a gente consegue trabalhar principalmente ali EIR, BEP, qualquer documento do projeto, BIM, não importa, né? A gente consegue trabalhar os documentos aqui. E aí eu tenho algumas maneiras de fazer isso. Primeiro, eu tenho aqui uma biblioteca bastante completa, que vai trazer vários e vários exemplos, inclusive baseados na ISO, e inclusive muitas vezes específicos de algumas regiões, isso é super legal. Se eu pegar aqui, por exemplo, os documentos da ISO em português, ele vai me trazer aqui vários exemplos de OIR, PIR, EIR, né? Tudo isso que eu falei, né? Eu consigo ir abrindo aqui e verificando o que ele traz como sugestão, né, baseado ali na ISO, para eu construir esse meu documento. Então, vamos supor, eu nunca fiz um BEP antes, não faço a menor ideia como é que eu faço. Eu posso vir aqui, olhar para o exemplo, posso, se eu quiser, adicionar o documento todo aqui para olhar para ele e depois ir editando, né, sempre. A gente nunca vai pegar um template pronto e utilizar ele assim. Então, a gente vai trazer e editar de acordo com o nosso contexto, projeto, cliente, objetivos, enfim. Então, aqui, para dar um exemplo para vocês, eu trouxe, a gente pode também filtrar. Então, eu filtrei introdução, informação de projeto e uso BIM e trouxe para cá só para mostrar para vocês como que é isso. Então, aqui o que ele traz? As categorias e as seções sempre separadas. Então, a gente consegue editar ali uma parte específica do documento. Isso, na hora de você editar e fazer o documento efetivamente, funciona como um Word, né? Eu consigo clicar aqui e tem as ferramentas do Word normais, mas ele é legal que a gente consegue reorganizar as coisas e ele, de uma maneira inteligente, vai ali deixando isso muito coeso. Depois, o que é importante, né? Lembra que a gente falou lá de rastreamento das coisas. Então, ele trabalha aqui com uma questão dos status nas sessões. Então, eu posso, por exemplo, quando eu estou criando um documento, vai estar em progress. A partir do momento que eu quero compartilhar isso para que as pessoas possam aprovar ou não, ou fazer comentários, dar feedback, eu posso colocar aqui como shared, e aí as pessoas podem olhar para isso e me dar um feedback. A partir do momento que está todo mundo de acordo com o documento, né? Vamos pensar lá no BEP, que está havendo um alinhamento entre as equipes. Quando está todo mundo de acordo, isso vira published. E depois a gente consegue, então,
exportar, inclusive num documento Word ou PDF. Uma vez que a gente vai exportar aqui, a gente consegue mexer em várias configurações. Então, eu posso ter uma página de capa específica ali com a linguagem da minha empresa ou do projeto, enfim. Vou determinar o que eu vou trazer, como que vai ser a formatação desse documento, se eu fizer muita questão de transformar ele num PDF. A gente pode, inclusive, uma coisa que eu não mencionei, sempre que a gente cria um projeto aqui, ele vira automaticamente um template. Então, se eu for aqui para esse meu projeto, ele veio aqui para a biblioteca, então esse meu documento que eu criei aqui virou um template nesse projeto. E aí, na hora de exportar também o documento, eu posso trazer as configurações de algum outro projeto que eu já configurei. Depois, o que ele tem aqui? O acesso. Então, eu posso determinar quem que vai ter acesso a esse documento que eu criei, porque não é sempre que todo mundo precisa ter acesso a tudo. E eu posso também fazer aqui todo um sistema de assinaturas digitais do documento. Então, isso também é super legal. Eu criei um documento de exemplo aqui. Opa. E aí, vamos supor, se eu coloco lá que alguém precisa assinar esse documento, né, o BIM Manager de alguma empresa específica, ele recebe uma notificação, quando ele abre aqui o planner, ele aparece dessa forma para ele, e ele consegue assinar, fica registrado ali qual foi o usuário que assinou e quando. Outra coisa que eu consigo fazer aqui também é definir o padrão de nomenclatura, a ISO também trata disso. Então, aí os meus documentos já saem ali de acordo com um padrão de nomenclatura. Eu tenho aqui, como tudo no Planner, o versionamento, então eu vou ter sempre um registro das alterações que foram feitas, não só do documento como um todo, mas também aqui das próprias seções. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, uma das seções que eu alterei, que não é essa, só um segundo, essa. Ele me mostra ali, eu consigo inclusive comparar as versões anteriores para entender o que foi alterado, quem que alterou, quando que foi alterado. Então, eu consigo ter aí um rastreamento de quais foram as alterações feitas nesses documentos ao longo do tempo. E quem que fez essas alterações também. Então, aqui, né, falando especificamente do módulo Docs, ele pode ser muito, muito útil ali na hora de a gente trabalhar com EIR, com BEP, e até fazer aqui as assinaturas direto na plataforma. A gente faz isso em alguns projetos e funciona bem. Depois, entrando aqui no Scope, aqui eu consigo, então, trabalhar aquela parte do nível de informação necessário. Então, lembra lá que eu falei de definir que elemento que eu preciso ter modelado, em que etapa do projeto, quem que é responsável, etc. Então, aqui a gente tem dentro do Plannerly esse módulo específico para isso, em que, de novo, eu tenho, se eu quiser, bibliotecas, várias. Então, do próprio Plannerly aqui tem várias, baseadas, às vezes, em sistemas de classificação, como Uniclass, Uniformat, Omniclass, baseadas em algumas coisas mais regionais. Eu tenho, por exemplo, aqui o Uniformat em português de Portugal, eu tenho uma baseada nas tabelas aqui da ABNT, 15.965, e assim por diante. Ou, se eu não quiser usar template, quiser criar do zero, eu também consigo ir aqui criando a minha estrutura de pastas e elementos dentro delas. Então, aqui eu peguei um exemplo de template só para mostrar como que ele aparece aqui para a gente. A gente consegue ir abrindo e vendo o que esse template traz. Então, por exemplo, aqui traz uma hierarquia, e eu tenho aqui depois os elementos. Eu consigo, se vocês olharem aqui em cima, definir os marcos de entrega do meu projeto. Então, aqui, como exemplo, eu coloquei anteprojeto, projeto de execução, mas você consegue definir aqui conforme o seu projeto. E, a título de exemplo, eu trouxe aqui essa parte do ABAC, desse template da ABNT, só para mostrar aqui como que isso funciona na prática. Então, quando eu vou abrindo aqui, eu quis trazer aqui a parte dos equipamentos de ABAC e dutos, né, de ventilação.
Então, se eu pegar aqui um elemento qualquer que eu quero definir, por exemplo, as grelhas, eu quero definir que elas são necessárias no anteprojeto, projeto de execução. Eu já tenho elas aqui, eu posso simplesmente adicionar. Depois eu consigo ir determinando aqui qual é o LOD ou a informação geométrica. Não precisa necessariamente ser LOD. No caso desse projeto, eu especifiquei que essa seria a métrica utilizada para definir a informação geométrica. Mas se eu for aqui nas informações do projeto, eu tenho várias e várias opções, ou eu posso, inclusive, deixar nenhuma se eu quiser trabalhar de outra forma. No caso aqui, eu coloquei exatamente o que eu mostrei ali já hoje, né? Então, conceito de ISO 19650 com LOD. Então, voltando aqui, além disso, né, eu consigo, então, definir informação geométrica, qual é o elemento, qual o nível de detalhe geométrico, em qual fase do projeto. Depois, eu posso definir aqui quais as informações alfanuméricas, de novo, em qual etapa do projeto. Então, aqui no meu caso, no anteprojeto, eu preciso que seja no LOD 200, com altura, comprimento e largura. Já no LOD 300, eu preciso que, aliás, no projeto de execução, eu preciso que seja um LOD 300 e já com mais uma informação ali de artigo, que é uma coisa que eu vou linkar lá ao meu mapa de quantidade, por exemplo. Então, eu consigo definir isso para todos os elementos e ainda vejam que tem um eng aqui, que seria de engenheiro, então eu estou definindo quem que é responsável por esse elemento nessa etapa. Então, aqui também, se eu quiser fazer isso de uma maneira bem rápida, eu tenho aqui um quick assign que eu consigo definir, por exemplo, que o time de mecânica é responsável por todos esses elementos. Então, aqui a gente consegue, né, como eu falei lá, definir qual elemento, em qual etapa, qual o nível de informação geométrica, não geométrica e quem é responsável. Então, aqui, tudo isso que eu já mencionei. Tinha mais uma coisa que eu esqueci de mencionar. Se eu abrir ainda o elemento, eu consigo ainda ter aqui uma descrição e algumas coisas a mais. Então, por exemplo, eu consigo definir mais algumas características, digamos assim, para esse elemento. E eu consigo também ter aqui todo um rastreamento de comentários. Por exemplo, se eu estou naquele processo de alinhamento entre as equipes, elas podem vir aqui e deixar um comentário sobre aquele elemento até que haja um consenso. Além disso, eu também consigo ver aqui, se eu quiser trabalhar com formatos de classificação específicos, por exemplo, Uniclass, Uniformat, etc., eu posso habilitar aqui os códigos de classificação e eles aparecem. Aqui, no caso, está aparecendo de acordo com a BNT ali, que foi o template que eu peguei, mas a gente consegue também é isso. A gente consegue também trabalhar com outras formas de classificação. Então, além disso, além dos elementos, a gente também consegue trabalhar com atividades nesse escopo da mesma maneira, mas o mais comum acaba sendo mesmo os elementos de modelo. Então, só resumindo aqui, né? Ali no Planner eu consegui mostrar uma das formas que a gente consegue justamente fazer essa definição dos requisitos de informação para um projeto específico em cada etapa. Depois, OpenBIM. Então, o que isso tudo tem a ver, né, com o OpenBIM, que também é tema aqui da aula de hoje. Então, uma das coisas que a ISO preconiza é justamente a utilização de padrões abertos, sempre que possível, por questões de interoperabilidade, né, evitar ali uma duplicação de esforço e até também por uma questão de segurança da informação. Então, o OpenBIM é justamente sobre interoperabilidade na troca de dados. É sobre como a troca de dados pode ser padronizada e otimizada
até automatizada em alguns aspectos. Então, basicamente, né, o Open BIM é um conceito da Building Smart que trata da colaboração neutra em relação ao fornecedor, ou seja, viabilizar, né, a colaboração fluida entre diferentes plataformas, sem se prender a um software específico, né, ou a uma versão de software, enfim. Trata também da integridade de dados, ou seja, garantir, né, que os dados não se percam ao longo do ciclo de vida do projeto e até do ciclo de vida do ativo. E, de certa forma, trata também da transparência no projeto, no sentido de que você tem as comunicações e decisões técnicas registradas também, de forma que você tenha acesso a isso ao longo do ciclo de vida. Então, eu vou entrar aqui em 2 componentes-chave do Open BIM. O IFC e BCF são conceitos, né, um pouco mais difundidos de maneira geral, então eu quero mesmo focar nesses 2, que são o BSPD e o IDS. Então, o BSPD, ou Building Smart Data Dictionary, é um serviço online que hospeda classes, propriedades, valores permitidos, unidades, traduções e até relações entre as coisas. Ou seja, a gente está falando aqui, né, de padronização. E o Building Smart Data Dictionary é literalmente um dicionário que busca justamente auxiliar na padronização de terminologia e como se pede conforme consome informação. Então, ela pode ser bastante útil para ajudar a definir os requisitos de informação. Vou começar a trabalhar aqui num projeto de aeroporto, eu não faço ideia como fazer isso. Então, a gente pode olhar para o BSPD e ter uma ideia de como que isso já foi feito. Aqui é um exemplo de... Deixa eu abrir isso. De como que isso é trabalhado no Plannerly. Então, aqui, quando a gente vai, né, lá no Scope montar os requisitos de informação, ou o nível de informação necessário, a gente consegue buscar ali, né, quando a gente vai digitar, ele já busca no Building Smart Data Dictionary o que já tem e a gente pode trabalhar a partir disso, se isso for ajudar. Depois, o IDS. O IDS é, então, o Information Delivery Specification, ou especificação de entrega da informação, e ele é um padrão que serve justamente para definir os requisitos de informação, de forma que tanto a gente, né, quem está ali no projeto, quanto as máquinas ou os computadores possam compreender, possam processar essa informação, esses requisitos. Então, de maneira resumida, ele é um arquivo que diz, por exemplo, que aquela minha porta, ou seja, todos os objetos que têm a classificação de porta, tem que ter as informações de largura e altura, por exemplo, que esses dados têm que ser do tipo numérico, que a unidade tem que ser em milímetro, e aí o computador, alguns softwares, né, consegue processar esse arquivo e comparar com o modelo. Então, você consegue fazer uma verificação ali do modelo com base nos requisitos do cliente. Então, eu vou mostrar aqui também. A gente aqui, né, no próprio Scope. Antes de eu trazer as informações aqui para o elemento, eu trabalho elas aqui nessa aba de informação embaixo. E aí, vejam, vamos olhar aqui para artigo, e aí eu coloquei aqui height, length e width, então, altura, comprimento e largura, que são as informações que eu estou trabalhando ali naquele meu duto de ventilação, né? E aí vejam que eu trouxe eles aqui, que, por exemplo, o artigo pode ter qualquer valor, qualquer tipo de dado, ou seja, pode ser texto, pode ser número, não interessa, mas nunca pode estar vazio, por exemplo. E os meus parâmetros de dimensão tem que ser sempre número, então eu não posso ter texto, nada assim, tem que ser sempre dados numéricos. E as unidades vão ter que ser sempre milímetros, porque é isso que está definido para o meu projeto. Para artigo, obviamente, não defini unidade, porque justamente pode ser texto, enfim. E aí, uma coisa super legal também do Planner, que não dá para fazer em outros softwares também, mas que aqui já está embutido ali na plataforma, é esse último módulo aqui, Verify.
Então, aqui, eu consigo trazer o meu modelo para cá. Então, nesse caso aqui, eu trouxe um modelo de AVAC. E aí eu consigo, vamos pegar aqui, por exemplo, no projeto de execução, eu consigo criar regras para ele identificar quais os meus elementos desse modelo que se referem a esse meu elemento do meu escopo. Então, para ele entender ali, né, conseguir identificar quais são os elementos, e aí ele vai verificar automaticamente. Verificar até certo ponto, né? Então, aqui, por exemplo, vejam aqui que de artigo no projeto de execução, dos dutos, que são os elementos que eu preciso ter esses parâmetros, eu tenho 1.154 elementos que estão corretos. O que significa isso? Tem um parâmetro identificado corretamente e esse parâmetro está preenchido de acordo com as regras que eu citei. Aqui em comprimento, por exemplo, 1.552 elementos dutos, tem o parâmetro comprimento, exatamente da forma como eu escrevi aqui, e estão preenchidos com dados numéricos com a unidade milímetro. E 1.134 sequer tem esse parâmetro. Aqui no caso do amarelo, significa eu tenho esse parâmetro no elemento, mas ele não está preenchido. Então, eu vou mostrar. Se eu clicar aqui para início de conversa, ele vai me mostrar todos os elementos que ele identificou que são dutos de ventilação aqui nesse caso. Se eu clicar aqui no verdinho do artigo, ele vai me mostrar todos os dutos que têm o parâmetro artigo preenchido de acordo com as regras que eu criei, ou o parâmetro comprimento de acordo com as regras que eu criei. Se eu clicar no amarelo, também ele vai mostrar ali quais são os elementos que eu tenho o parâmetro, mas não está preenchido. Então, por exemplo, vou voltar aqui no verdinho. Se eu selecionar um elemento e for olhar para as propriedades, ele vai ter aqui a propriedade artigo preenchida. Lembra que eu coloquei lá que poderia ser qualquer tipo de dado, só não poderia ficar vazio. Então, ok. Se eu pegar um aqui que está em amarelinho, cadê? Eu tenho aqui parâmetro artigo, mas não está preenchido. No caso aqui do vermelhinho, eu nem sequer vou encontrar esse parâmetro nas informações do objeto. Então, ele é uma maneira aqui de você fazer um controle de qualidade do seu modelo de uma maneira bastante prática. Deixa eu voltar lá na minha apresentação. Então, o que é essa verificação? Ela não vai me dizer se a informação que está lá no elemento é correta. Por exemplo, deveria ser uma porta de 100 centímetros de largura e só tem 80. Aí já é uma questão de projeto. Mas ela vai me dizer se as portas têm informação de largura, identificadas corretamente, preenchidas de acordo com o tipo de dado e a unidade especificada. Isso sim, ele vai me sinalizar, então eu consigo fazer esse controle de qualidade. Inclusive, assim, as equipes que estão, né, fazendo o modelo ali conseguem também levar esse modelo para cá e fazer esse controle antes de entregar efetivamente o modelo. Ok. Então, quando a gente traz esses conceitos do Open BIM para um fluxo de acordo com a ISO, fica mais ou menos assim. Quando a gente vai definir os requisitos de informação, o Building Smart Data Dictionary pode entrar ali para auxiliar, né, na definição desses requisitos. A partir disso, né, essa definição dos requisitos pode se concretizar ali num IDS. Uma coisa que eu não mostrei, mas já mostro. A gente consegue também no Planner exportar o arquivo IDS, se não quiser usar o módulo Verify. Mas, enfim, esses requisitos se concretizam num IDS. E, a partir desses requisitos, se produz a informação, né? Faz o desenvolvimento do projeto. Que se concretiza num fluxo OpenBIM, num IFC. A partir dos IFCs entregues, você consegue fazer ali a comunicação, né? Questão de resolver os problemas de projeto, de modelo,
através do BCF, que é um formato aberto de comunicação, de colaboração, e depois também a partir do IFC, dos IFCs entregues, a gente consegue comparar eles com o IDS para entender o nível de conformidade dos modelos em relação aos requisitos. Pronto. Quais que são, então, os principais desafios, né, da ISO 19650? Vocês viram que são muitos conceitos. Ela é, de fato, complexa, então ela tem uma leitura bastante complexa, uma terminologia muito específica, especialmente para quem é novo no BIM e na parte ali da gestão da informação. Esse é de cara o primeiro desafio. Depois, os processos também são novos e a adaptação a esses processos pode representar uma mudança drástica, né, para a maioria das pessoas e para a maioria das empresas. A ISO requer colaboração, mas, ao mesmo tempo, a gestão dessas várias equipes envolvidas, né, das várias partes envolvidas no processo, também costuma ser um desafio muito grande. E, assim, querendo ou não, cada participante tem suas prioridades e objetivos, então é sempre um desafio fazer a gestão, né? Depois, a implementação efetiva da ISO vai sempre demandar um esforço inicial para se entender, estabelecer os novos processos. É necessário ter em mente que sempre no início de um projeto vai ser necessário dedicar recursos a essa implementação. Qual que é a recomendação, então, né? É uma abordagem integrada, considerando, então, os processos, tecnologia, pessoas envolvidas, além, é claro, de um sistema de avaliação e melhoria contínua. Então, é avaliar os processos, BIM ou não BIM, dependendo, identificar gaps, elaborar um plano integrado de otimização desses processos. E aí, quando eu digo integrado, isso abrange também tecnologias e capacitação necessárias. No caso, na parte ali da tecnologia, precisa identificar quais são os softwares, plataformas que melhor atendem, fazer um investimento adequado, um investimento planejado. Em termos de pessoas, a gente está falando aqui de uma mudança cultural mesmo, na forma de trabalho e na dinâmica dos projetos, então é necessário planejar e investir em capacitação para que as pessoas envolvidas possam se adaptar e aderir aos novos processos e tecnologias de uma maneira eficaz. E depois, aliado a tudo isso, é importante, então, implementar as estratégias de avaliação dos processos implementados e recalcular a rota quando necessário, né? Então, é muito importante que haja processos de melhoria contínua para que o melhor projeto seja sempre o próximo, né? Para que isso tudo seja possível, é extremamente importante que haja engajamento e suporte da liderança da empresa. É importante que as equipes estejam realmente dispostas a colaborar entre si e que haja, então, uma estratégia de gestão dessa implementação toda. Eu só vou voltar no planner aqui para mostrar, então, algumas coisas que ainda dá para mostrar, então, no escopo que eu falei ali, né? Uma vez que a gente tem os requisitos de informação definidos aqui, a gente consegue, se quiser, exportar um IDS ou até mesmo exportar para PDF, Excel, enfim. Isso é uma das coisas que eu queria mostrar. E aí, fazendo um geral aqui, né? A gente consegue no Docs, então, criar documentos de uma maneira muito mais prática e assertiva. A gente consegue usar os templates disponíveis na biblioteca ou os nossos próprios templates, né? Definir o nosso template e utilizar e melhorar sempre ele. A gente consegue ter aqui nas configurações de exportação uma formatação consistente a todos os documentos. Então, se eu tenho aqui, né, vamos supor, BF e outros documentos, e eu quero exportar eles todos para PDF, quero fazer assinatura, enfim. Eu posso aqui definir a formatação disso tudo e todos os documentos saem com a mesma aparência, digamos assim, né, o mesmo visual. O padrão de nomenclatura também, que a gente consegue configurar, não é aqui, é aqui. O versionamento automático, uma coisa também que eu não mencionei, aqui a gente tem, né? A versão 1, vamos supor que eu
mudei alguma coisa no documento, quero gerar uma nova versão. Não preciso configurar tudo de novo, eu posso só clicar aqui e ele vai gerar uma nova versão. E eu posso também configurar para que ele gere novas versões periodicamente, se for o caso. As assinaturas digitais, também já falei. Depois, a própria criação do escopo aqui, né, do nível de informação necessário. Acaba sendo uma maneira muito prática e transparente de você trabalhar isso. Você consegue trazer as equipes que vão estar envolvidas no projeto para colaborar aqui dentro, então isso é muito positivo também, pode ser muito positivo. Além disso, os próprios templates aqui também ajudam muito, né? O template, por exemplo, do Uniformat aqui está super, super completo, vários outros também. Outra coisa, né, também, vamos supor que eu trabalho lá com tipologias parecidas de projeto, eu posso ter os meus templates, e aí em cada projeto eu só adapto ele também. Depois, aqui, automaticamente, se você está fazendo o teu nível de informação necessário aqui, automaticamente ele vai gerar um IDS, então você pode ou não utilizar, mas ele vai ser gerado. E, como eu falei, pode exportar ou pode utilizar aqui propriamente na plataforma mesmo. Para vincular aqui, a gente utiliza regras, então não precisa ficar selecionando, vinculando as coisas. Se tiver uma nova versão de modelo, ele também entende isso de uma maneira muito, muito inteligente. Além disso, ele tem também aqui algumas coisas de AI já embebidas para ajudar aí na criação e edição dos conteúdos aqui dentro. Então, só para mostrar aí um pouquinho do Plannerly, e pode ajudar muito na hora de colocar todos esses conceitos e processos em prática. Além disso, só queria mostrar aqui rapidamente, eles têm no site alguns recursos extras gratuitos, tem alguns cursos, alguns estudos de caso, então quem tiver interesse pode entrar nesse link que eu coloquei ali, é tudo gratuito. E eles têm também uns treinamentos específicos da ISO 19650, também são gratuitos, e gera ali até um certificado, enfim. Também pode ser bastante legal para quem quiser se aprofundar mais nisso. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Renata, pelo convite mais uma vez. Deixa eu parar de compartilhar. Obrigada, Aline. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Foi muito interessante a masterclass. Agora eu vou selecionar, a gente tem 5 minutinhos, vou selecionar algumas perguntas. Infelizmente, a gente não vai conseguir dar mais exemplos práticos. Eu vi por aqui que tiveram algumas petições, mas vamos tentar esclarecer algumas questões aqui. O Carlos, ele ficou com uma dúvida, se o Plannerly, ele é um ambiente comum de dados e se ele conversa com o AutoCAD, o ACC na Autodesk. Ali naquele módulo que eu mostrei do Verify, que você consegue trazer o modelo, ele conversa com a CC. Então, você consegue trazer modelo direto da CC ou então fazer o upload do seu modelo a partir da sua máquina sem estar ligado a isso. Agora, o Planner em si, eu não entendo ele como um ambiente comum de dados puro, digamos assim. Você não vai guardar modelos ali, você pode trazer eles ali para essa verificação, mas seria mais ali para essa parte da gestão da informação, dos requisitos, enfim. Esse é o meu entendimento e a forma como a gente costuma utilizar. Ai, desculpa. O Joelson, ele te parabeniza pela masterclass. Ele Obrigada. pergunta se a ISO 19650 tem incluído também os usos do BIM, porque ele está no processo de implementação de BIM na empresa e o business deles é voltado à fiscalização, supervisão de projetos de construção. Então, ele está com essa Ok. dúvida. Assim, A ISO, ela não vai trazer exemplos específicos. Esses são os usos BIM. Essa é a lista de usos BIM que existem para ser trabalhadas. Não. Ele traz ali o conceito, né, essa ideia de que você tem que definir os objetivos e, a partir disso, os requisitos. Agora, a gente tem várias plataformas, vários recursos que oferecem um bom auxílio nesse sentido de definir os usos BIM. Então, o primeiro é o guia da Penn State. Eu não me lembro exatamente o nome agora, mas
Se colocar no Google usos BIM Penn State, ele traz, e a gente tem isso traduzido também para português. E tem também os usos BIM do Stuttgart, que é da BIM Initiative, e ele também traz ali vários usos BIM. Isso vai sendo sempre atualizado. E é legal que ele traz, você tem no site dele ali, você consegue jogar um termo e ele vai te trazer um uso BIM que tem a ver com aquilo, a explicação, enfim. Tem outros recursos também, mas esses 2 eu lembro que são bastante completos, assim. E você mostrou alguns recursos, bastantes recursos do Plannerly. Tínhamos uma pergunta aqui sobre, claro, se todas essas funcionalidades elas estão disponíveis na versão gratuita ou se preciso adquirir algum plano. Então, assim, primeiro, eu não trabalho para o Planner, só para deixar claro, eu sei que eles têm a versão de teste. Se eu não estou enganada, todas essas funcionalidades estão disponíveis, mas elas estão ali um pouco limitadas, né? Então, em termos de número de projeto, número de pessoas que você consegue trazer para dentro do projeto, em termos, assim, de quantos documentos, do escopo, as informações que eu vou colocar, não vai ter limite, se eu não me engano. Mas, o limite vai ser ali número de projeto e acho que número de pessoas. Tá mudo de novo, Renata. Tá, agora sim. A Rosana, ela pediu o link. Rosana, não sei qual link você está pedindo. Se foi algum Olha. link da apresentação, vocês receberão por e-mail, nos próximos dias, então vocês poderão acessar esses links depois. Ah, é o link dos recursos, eu acho. Eu já mando aqui no chat. Tá bom, perfeito. Eu vou voltar aqui. Tem esse e tem esse outro. Espera aí. Que eu mandei é dos treinamentos, mas tem também o dos outros recursos que eles vão ter mais coisas. Pronto. Perfeito, deixa eu ver. Foi, né? Acho que foi. Ótimo. Então, chegamos no final da Masterclass. Espero ter respondido todas as perguntas. Nós enviamos uma pesquisa para vocês avaliarem, e dar a opinião de o que vocês esperam das nossas Masterclass para a gente poder trazer conteúdos como esses, proximamente para vocês. Aline, muito obrigada por aceitar participar com a gente hoje. Gostamos Obrigada, muito. Renata. Espero que você tenha aproveitado essa sessão aqui com a gente. Sim. E agradeço a todos que ficaram até o final,